Seja bem-vindo ao canal de Evangelização Espírita. O tema de hoje é prova de prece. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos. A duração estimada é cerca de 50 minutos. No cronograma da aula, a gente tem sempre o primeiro momento, com uma oração com todas as crianças para agradecer e pedir ajuda aos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se uma criança gostaria de fazer a oração. E no segundo momento, o evangelizador explica para as crianças que hoje é dia de prova. Como já estudaram muito a prece, a oração, com várias aulas sobre esse tema, estão todas disponíveis aqui no nosso canal, é hora de avaliar se as crianças estão entendendo mesmo do assunto. Para isso, o evangelizador precisará elaborar uma prova, imprimi-la em cópias para distribuir para as crianças. Uma opção é comunicar às crianças que haverá prova com uma semana de antecedência. A outra é fazer uma prova surpresa. No nosso caso, a gente comunicou uma semana antes e avisamos ainda que as melhores notas teriam prioridade na escolha de bombons de uma caixa de bombom. Então a gente levou uma caixa de bombom e quem saísse com as notas melhores poderia escolher primeiro qual bombom ele queria pegar. Agora a gente apresenta as questões que utilizamos na nossa prova, com os gabaritos, né? Se alguém quiser aproveitar essas questões para a prova, né, só tirar a marcação, né, e depois corrigir em casa. A primeira é assinale a opção correta, o que é a prece, né, o que é a oração. E a resposta correta é um ato para se aproximar de Deus e estabelecer uma conexão, uma comunicação com Ele. A segunda pergunta é: assinale a alternativa correta. Como deve ser feita a prece, a oração? A prece deve ser feita com sinceridade, expressando o que você sente no coração. A terceira é: assinale a alternativa correta. O que podemos fazer pela prece, pela oração? Podemos pedir, agradecer e louvar. A quarta pergunta é: a prece, a oração feita para uma pessoa que já morreu, desencarnou, tem efeito? Funciona? A resposta é verdadeiro, porque depois da morte, do desencarne, continuamos vivos em espírito. A quinta pergunta: a prece pode melhorar o ser humano? Verdadeiro também. A prece deixa o homem mais confiante contra as tentações do mal. A sexta pergunta, né, assinale a alternativa correta. Qual o melhor lugar para se fazer a prece, para se fazer a oração? E a resposta é em qualquer lugar, né? Não existe um lugar melhor. A sétima pergunta: Deus atende todos os nossos pedidos feitos na prece? E a resposta é falso. É, teremos que passar por algumas dificuldades já definidas com Deus para o nosso bem e fazer nossa parte. Mas nossos pedidos são muitas vezes atendidos. Então, né, a gente já conversou em aula, né, que nem sempre os nossos pedidos são atendidos, né, porque já combinamos algumas coisas com Deus, né, antes desta vida. A oitava pergunta é: assinale a alternativa correta. Deus prefere a prece, a oração feita por quem? Por qualquer pessoa, né? Não existe uma pessoa predileta, né? Um pastor, ou um padre, ou um dirigente do centro espírita. Não, qualquer pessoa tem o mesmo peso para Deus. Somos todos filhos de Deus. A nona, né? Assinale a alternativa correta. Quem nos ensinou a oração do Pai Nosso? Oração do Senhor, né? Foi Moisés? Foi Chico Xavier? Foi Allan Kardec? Ou foi Jesus? E a resposta aqui é Jesus. E a última pergunta da nossa prova é: complete a palavra cruzada abaixo. Ato para se aproximar de Deus e estabelecer uma comunicação com Ele. É a prece. Para quem as preces, orações, né, são destinadas, são dirigidas? Para Deus. E a terceira, né, uma das três coisas que podemos fazer pela prece, pela oração: agradecer. E aqui um pouquinho de como foi a nossa aula, né? As crianças ali fazendo a prova, né? Uma parte das crianças. E depois eu coloquei, né, as notas, né, de algumas provas, né? E a correção dessas provas, né?
No nosso último momento, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças e pede para as crianças organizarem a sala, né? Deixar tudo como estava antes. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de aula, né, que é uma prova para a gente verificar o conhecimento das várias aulas que, inclusive, estão disponíveis nesse canal, que a gente já fez sobre a prece, sobre a oração. Fiquem com Deus e até a próxima.